Olá, meu nome é Mariana Libânio de Andrade e eu preparei uma aula para falar sobre as grandes navegações e a chegada dos portugueses ao Brasil. A ideia dessa aula é a gente entender um pouquinho sobre o contexto histórico em que aconteceu essa chegada dos portugueses, que alguns dizem descobrimento, mas seria assim, o descobrimento de novas terras, porque já haviam nativos, habitantes aqui em território brasileiro. Nesse período do século XV e século XVI, Portugal e Espanha eram as nações mais poderosas do mundo e elas se lançavam ao mar em busca de novas terras para explorar. Esse estímulo para buscar novos territórios e novas rotas, ele tem bastante ligação, ele tem uma ligação com o comércio de especiarias, o comércio da Europa com a região da Ásia ali, da região da Índia, né, ali na Ásia. Durante muitos anos, esse caminho até as Índias, ele foi feito por vias terrestres. Quem dominava esse comércio eram duas cidades italianas, a cidade de Gênova e a cidade de Veneza, que tinham um controle sobre esse comércio de especiarias da Índia com a Europa. Esses produtos eram muito valorizados e foi um tempo de um poderio econômico grande da Itália em função desse comércio das Índias com a Europa. Mas em 1453, essa rota que era feita por terra, ela foi bloqueada. Isso porque o Império Bizantino foi dominado pelo Império Otomano, que conquistou os trechos ali próximo a Constantinopla, que hoje, na região de Constantinopla, que hoje é a Turquia, e na Pérsia, que hoje é mais ou menos ali a região do Irã. Então, bloqueando esses trajetos, a Europa passou a ter muita dificuldade de chegar. Então, com isso, começou-se a buscar novos trechos. Já no início do século XV, Portugal já vinha explorando alguns novos territórios aqui no mapa mostra aqui, ó, é a Ilha da Madeira em 1419, depois 1430 e poucos tem ali a região, tem Cabo Verde e tem alguns outros territórios na costa africana. Até que em 1498, nessa busca por tentar chegar às Índias, o navegador Vasco da Gama conseguiu contornar o território africano e chegou até as Índias dentro de um projeto de consolidação da presença marítima e do domínio das rotas comerciais pelos portugueses. Esse projeto tinha a ideia mesmo de monopolizar o comércio de especiarias, que era muito valorizado na época. Então, dentro desse objetivo de consolidar o domínio lusitano sobre as rotas de especiarias, em 1500 foi organizada uma expedição que deveria chegar às Índias, porém percorrendo o caminho contrário ao que foi feito por Vasco da Gama. É um caminho contrário ao caminho da costa africana, que acabou com que essa navegação liderada pelo Pedro Álvares Cabral chegou em 22 de abril de 1500 em território brasileiro, ali na região da Bahia, na cidade que hoje é Porto Seguro. No início, né, o objetivo principal era realmente encontrar uma rota para chegar nas Índias, devido a esse mercado de especiarias proveniente um mercado de especiarias que na época era dominado pelos italianos. Mas com o tempo foi ampliado esse interesse com a ideia de conquistar territórios não explorados. Então, aqui, ó,
Aqui nessa imagem eu coloquei uma foto, né, que mostra que em 1498, né, quando Vasco da Gama chega à Índia, em 1500, e depois essas expedições continuaram, né, assim, Portugal chegou a ser uma das nações mais ricas da Europa, né, muito em função desse domínio e expertise, né, nas navegações e exploração desses territórios dominados. Aqui mostra que em 1503 os portugueses chegaram, né, uma região ali da Índia, da China, perdão. Então, foi bastante explorado, né? Algumas consequências dessa... é importante falar também que essas jornadas marítimas que os navegantes se submetiam eram muito perigosas e desconfortáveis, mas os incentivos da época eram fortes e muito importantes, principalmente política e economicamente. Como eu falei, Portugal, com esse poderio, né, na navegação e na colonização desses territórios que foram conquistando, se tornou uma das nações mais ricas, né? Esse surgimento, mas esse surgimento desses impérios coloniais, com estruturas econômicas montadas, né, para atender essas potências europeias, elas trouxeram algumas mudanças, né, dentro do cenário da época, como o surgimento de impérios coloniais, né, a modificação do eixo econômico, né, esse deslocamento, a rota se transferiu do Mediterrâneo para o Atlântico, um fluxo de riquezas foi transferido para a Europa, né, devido à exploração dessas riquezas, a difusão dos costumes europeus, que é algo que até hoje, né, ainda impera, a ampliação de mercados econômicos, entre várias outras questões. Essa breve apresentação que eu fiz é só para fazer a ideia é fazer mesmo uma contextualização para entender como que foi a chegada ao Brasil, por que foi essa chegada ao Brasil, né, nessa busca por territórios, né, e ampliação de poderio e de busca de novas riquezas a serem exploradas. Então, eu montei um quiz, eu vou colocar o link e mandar para todo mundo, para vocês responderem. São 5 perguntas bem tranquilas sobre essa aula de hoje. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.